E aí, pessoal, vamos mergulhar em 5 decisões super importantes do informativo 883 do Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ, ou como a gente fala, o STJ. A ideia aqui é entender não só o que foi decidido, mas principalmente por que essas decisões mexem tanto com o nosso dia a dia no direito. Vamos lá! O nosso caminho aqui vai ser bem simples, olha só. A gente começa com os desafios quentes de processo civil, depois passa para umas questões complexas de direito público, dá um mergulho num caso de direito tributário que deu o que falar e, no final, a gente junta tudo e vê o que dá para levar de lição prática disso tudo. Então, para começar, a gente entra em processo civil. E aqui o STJ teve que lidar com aquela briga de sempre, sabe? De um lado, a agilidade que a tecnologia traz para a nossa vida, do outro, a segurança jurídica, aquela formalidade que alguns atos no processo simplesmente não podem abrir mão. E a primeira pergunta que não quer calar é essa. No mundo de hoje, em que a gente resolve quase tudo com um clique, será que a citação para um processo, ainda mais um que mexe com o estado civil de uma pessoa, pode ser feita por WhatsApp? A resposta do STJ foi um não bem claro e direto. A corte foi categórica. Quando o assunto são as ações de Estado, citação por meio eletrônico, tipo WhatsApp, está fora de cogitação, é vedado. A decisão deixa claro que, nesses casos, a certeza jurídica e a tradição ainda pesam mais que a conveniência da tecnologia. Mas por quê, né? Por que ser tão rígido assim? Bom, a razão está lá no artigo 247, inciso 1º, do Código de Processo Civil. Pensa bem, ações de Estado, como um divórcio, uma interdição, uma investigação de paternidade, elas mudam a vida da pessoa de uma forma muito profunda. Por isso, a lei exige certeza absoluta, total, de que a pessoa foi informada. E para o tribunal, essa certeza só a citação pessoal, olho no olho, consegue garantir. Beleza, vamos agora para a segunda questão, ainda em processo civil. A situação é a seguinte: uma empresa que declara estar inativa, ou seja, não está faturando nada, ela já ganha de cara o direito à justiça gratuita para não ter que pagar as custas de um processo. E, de novo, o STJ foi taxativo. Só chegar com a declaração de inatividade debaixo do braço não prova que a empresa não tem como bancar as despesas do processo. Não é o suficiente. E aqui está o pulo do gato. A diferença é crucial. Uma coisa é inatividade fiscal, que significa que não está entrando dinheiro, não tem faturamento. Outra, bem diferente, é a incapacidade econômica. Essa sim é o que dá direito à justiça gratuita e significa que a empresa não tem patrimônio, não tem recursos para pagar as contas. O tribunal deixou claro, uma coisa não leva a outra automaticamente. O que a gente precisa guardar daqui é o seguinte: para a pessoa jurídica, a necessidade da justiça gratuita não se presume. A empresa tem que provar, é o ônus dela que não tem condições financeiras. E isso já está mais do que consolidado, está na súmula 481 do próprio STJ. Agora a gente muda de campo. Vamos falar de direito público. O informativo trouxe 2 decisões bem importantes sobre quem pode julgar o quê e também sobre até onde vai o poder de um órgão do governo na hora de criar suas próprias regras. Pensa na seguinte situação: um crime de fraude em licitação numa empresa de saneamento do Estado. Quem é que julga esse caso? A Justiça Federal ou a Justiça Estadual? Parece complicado, né? Mas o STJ veio para simplificar. E que o STJ decidiu foi muito claro. Se o crime aconteceu numa empresa estadual e a grana envolvida não era federal, a competência é da Justiça Estadual. Simples e direto. Então, a lógica é bem simples, na verdade. É só seguir o rastro do dinheiro. Não importa se a investigação começou na esfera federal ou se tem alguma conexão com outros processos. Para decidir quem julga um crime contra uma empresa estadual, a pergunta é uma só: de onde veio o dinheiro? Se não tem um centavo da União no meio, o caso fica no Estado. Agora, vamos para um caso que fala sobre os limites do poder da administração pública. O IBAMA, que tem como missão cuidar do meio ambiente, poderia criar uma portaria para proibir a venda de serviços de guias de turismo lá no Parque Nacional do Iguaçu? A resposta do STJ foi um não bem redondo. O IBAMA não podia fazer isso. A corte entendeu que essa portaria tinha um problema grave, um vício chamado desvio de poder, que também é conhecido como desvio de finalidade. Vamos montar esse quebra-cabeça passo a passo para entender a lógica? Primeiro, a lei que cuida dos parques e reservas, que é a Lei 9.985 de 2000, em nenhum momento dá ao IBAMA o poder de regular profissões. Segundo, a portaria do IBAMA fez exatamente isso, regulou a profissão de guia. Conclusão, o órgão usou o poder que tinha para uma coisa que a lei não autorizava. Isso é um caso clássico de desvio de poder, e aí o ato se torna ilegal.
E para fechar os nossos casos de hoje, a gente entra em direito tributário. A discussão aqui é sobre aqueles programas de parcelamento de dívidas, tipo PERT, e a pergunta vale ouro. Imagina só, uma empresa entra num programa desses, como o PERT, e consegue um belo de um desconto em multas e juros. Esse perdão que o governo deu, ele vira receita. E sobre essa receita tem que pagar imposto de renda, o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL? E a resposta do STJ foi: sim, esses descontos entram na conta do IRPJ e da CSLL, sim, senhor. E a chave para entender tudo isso está numa expressão: acréscimo patrimonial. O raciocínio do tribunal é bem direto, olha só. Se a empresa devia, digamos, 100 e depois do acordo passou a dever só 70, o patrimônio líquido dela cresceu em 30. Essa diminuição da dívida, na prática, é um ganho, é um acréscimo patrimonial. E se é um acréscimo, tem que ser tributado como receita, não importa o regime da empresa, se é lucro real ou presumido. Ufa! Depois de passar por todos esses casos, vamos juntar tudo? O que fica de lição prática dessas 5 decisões importantíssimas? Então, para não esquecer, ponto 1. Citação em ação de Estado, só pessoalmente, nada de zap. Ponto 2. Empresa querendo justiça gratuita, declarar que está inativa, não adianta. Tem que provar que está sem grana. Ponto 3. Crime em empresa estadual. Quem manda é a origem do dinheiro, para definir quem julga. Ponto 4. Órgão público não pode inventar moda e usar seu poder para algo que a lei não autorizou. E ponto 5, aquele descontão em programas como PERT é um ganho para a empresa e por isso paga imposto. E para a gente fechar, fica aquela pergunta no ar. Da rigidez na citação até as regras do jogo tributário, cada uma dessas decisões tem um peso enorme. Mas, na sua opinião, qual delas vai realmente sacudir as estruturas e gerar mais discussão no dia a dia do direito aqui no Brasil? A gente se vê na próxima análise.